nas breves declarações do Mauro Cid, o que a gente sabe que está acontecendo em todas as perseguições do Brasil, e são milhares. Só do 8 e 9 de janeiro ali são mais de 2.000 pessoas presas ilegalmente, todas as prisões ilegais, todas, mesmo aqueles que foram presos dentro dos prédios públicos no dia 8, não tem um preso em flagrante quebrando. Tinha vídeos de pessoas que foram presas em flagrante, por exemplo, jogando aquele carro da polícia no espelho d'água e até quebrando vidro, essas pessoas foram soltas. E com elas, são as únicas pessoas que podiam ser acusadas de quadrilha armada, porque elas tinham pé de cabra e tal, estilingue, bolinha de gude. Essas pessoas sumiram do mapa, talvez estejam num programa de proteção à testemunha no exterior. Não sabemos, não foram investigadas, não apareceram nos inquéritos de fim do mundo. As que aparecem são as que foram presas sentadinhas lá no chão do Palácio do Planalto, depois de terem sido convidadas pelos policiais para entrarem nos prédios públicos que estavam de portas abertas, já depredados, mas para se protegerem das bombas e dos tiros de bala de borracha atirados do alto por uma polícia que estava lá tentando espantar pessoas que se manifestavam pacificamente. Então, eu, depois de ouvir dezenas de presos políticos, de advogados, eu não tenho mais dúvida nenhuma do que aconteceu no 8 de janeiro. A gente tem alguma dúvida do que aconteceu nas semanas anteriores, durante a carreta furacão, né? Quem que estava no comando ali do que poderia ser feito para desmobilizar aquelas multidões nas frentes dos quartéis, que a gente sabe que isso foi discutido no governo de transição pela equipe do Lula. Então, o que aconteceu ali para trás, a gente não sabe. A gente sabe que no 12 de dezembro, no dia da prisão do cacique, também teve um monte de arruaça, black blocs, característica de extremista de esquerda, que há anos fazem arruaça nas ruas, só que naquele dia fizeram algo extremamente absurdo de levar botijões de gás para o meio da rua e de explodirem carros de passeio e de tentarem atacar a sede da Polícia Federal para tentar incriminar pessoas de verde e amarelo, que estavam no meio, tinha gente no meio também, gritavam contra a Polícia Federal, queriam a soltura do cacique, que também foi uma prisão ilegal, mas não teve depredação provocada por bolsonaristas, vai lá, ou por manifestantes verde e amarelo. Mas os black blocs a gente viu agindo. Cadê essas pessoas? Por que não são investigadas? Porque se não são detidas quando estão no aeroporto? Porque podem viajar sem estar com o passaporte retido? Por que não precisam se apresentar uma vez por semana para um juiz? Por que não estão de tornozeleira eletrônica? São muitos porquês. Voltando à questão do Mauro Cid. Eu ainda estava na Jovem Pan, em um dos programas que eu fazia, não diariamente, mas com uma frequência razoável, era o Pingos nos Is, e eu lembro do então diretor do Pingos nos Is, passando um aviso para nós. Hoje nós vamos entrevistar o tenente-coronel Mauro Cid, que eu nunca tinha ouvido falar, assistente de ordem, porque ele vai denunciar que ele está sofrendo uma pressão para entregar o próprio celular para a polícia sem ele responder a inquérito nenhum. Já estava rolando essa ação dentro do Palácio do Planalto em 2021. 2021, não foi nem no ano eleitoral. O que era isso? Era a semente do Fishing Expedition que a gente vê hoje na cara dura, o STF e a Polícia Federal praticando. Essa ala cooptada da Polícia Federal que atende a ordens ilegais sem nem se importar, que rasgou a Constituição junto com os ministros do STF. Então, e ali começou, e o celular dele foi apreendido. O que a Polícia Federal faz com o celular do principal auxiliar do presidente da República, que é perseguido dia sim e outro também pela imprensa militante lulista nos 4 anos de governo Bolsonaro? Começa a vasculhar e começa a perseguir todo mundo que está ali e a pressionar de todas as formas, até que vem joias, cartão de vacina, blá, 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 milhões de acusações, todas absurdas, já jogadas no lixo, não conseguiram sustentar nada daquilo. A história das joias, porque quando a população começou a se rebelar, dizem, não, então investiga as joias que a Dilma levou, investiga as que o Lula levou. Como assim? Se lá tem uma decisão da Controladoria Geral da União ou do Tribunal de Contas da União, não lembro mais qual órgão, dizendo que joias, quando recebidas por um chefe de Estado em viagens oficiais, são consideradas artigos pessoais, pouco importa se é um colar de diamantes ou um relógio de camelô. Pouco importa. É uma decisão de um órgão público federal, uma análise. Agora, quando o Bolsonaro leva, é crime. Quando os outros não levam, quando os outros levam, é dele. Lula levou inúmeros artigos de dentro do Palácio do Planalto, estátua do Aleijadinho. Até hoje, esses imbecis lulistas, defensores de bandido, ficam aí dizendo que não tem problema nenhum.
E ficam fazendo essa tempestade em copo d'água por causa de joia da Michelle e cartão de vacina de... Para que o Bolsonaro ia querer falsificar o cartão de vacina se ele passou os anos todos de pandemia, inclusive levando pedrada da imprensa e dessa militância aí que sai repetindo narrativa, essa militância lulista, raivosa? Para que ele queria falsificar um cartão de vacina se ele dizia em todas as entrevistas, nas lives que fazia: não me vacinei, meu médico disse que eu não preciso me vacinar, estou imunizado, já tive Covid, tomo remédios preventivos, e era massacrado por causa disso. Massacrado. Porque ele queria viajar para o exterior. Se ele não pudesse entrar, ele não iria. Mandaria um representante, um chanceler, um ministro qualquer. Os ministros de governos estrangeiros que exigiam cartão de vacina liberaram Bolsonaro. Para que ele ia falsificar cartão de vacina? Talvez Mauro Cid tenha querido falsificar para bajular o chefe, para dizer, não precisa se preocupar, lá nos Estados Unidos o senhor entra com cartão e tem esse cartão aqui. Pode ser, mas olha o que o Mauro Cid está denunciando agora. E isso que ele está denunciando, que é gravíssimo, gravíssimo, e o Deltan faz muito bem de lembrar que a Lava Jato foi acusada de fazer isso com os investigados, né, do Petrolão, enfim, dos crimes cometidos pela quadrilha, né, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? E sem provas. Nunca conseguiram provar que a Lava Jato, de fato, torturava os investigados, porque isso aqui com o Mauro Cid é tortura. Dizer para ele, todos os generais conseguiram 4 estrelas, Bolsonaro ganhou, isso está na matéria da Gazeta, tá, que está um pouco mais completa. Bolsonaro ganhou milhões da sua militância através de Pix, e você, Mauro Cid, vai apodrecer na cadeia, em outras palavras, tá? Mas foi esse o recadinho que eles deram lá, para pressionar ele a assinar uma delação que não é delação. Eu insisto aqui, e estou dando a minha opinião de leigo, mas eu não entendo como delação alguém que concorde em responder ao que lhe for perguntado. Alguém que simplesmente diz, não vou usar do meu direito de ficar calado, vou responder. Delatar é você denunciar pessoas, é o famoso X9. Vou denunciar pessoas que eu vi cometendo crimes. E ele não fez isso. Que delação é essa? Isso é narrativa do Lula, dessa militância raivosa, do Flávio Dino, da Polícia Federal. É narrativa, eles que dizem isso. Delação, delação, delação. Mas vamos lá, o questionário ao qual Mauro Cid respondeu, as perguntas foram respondidas depois dessa pressão toda. Seus colegas generais, seus colegas tenentes-coronéis receberam promoção, estão com a carreira garantida, a vida garantida, salário, benefícios. Você não. Você vai perder salário, você vai perder promoção, nós vamos arruinar sua vida. 9 negócios aí de vacina, 9 acusações de falsificação de vacina que nós vamos atribuir a você. Não foi isso que foi dito, tá? Sou eu que estou dizendo. Mas é mais ou menos o que quiseram dizer. Eu, se estivesse na pele do Mauro Cid, entenderia assim o recado. Então, olhe bem o que você vai falar. Olhe bem, pense bem se você não vai concordar com o que a gente está dizendo, que a gente construiu aqui um entendimento nosso dos fatos, né, que eu chamo de narrativa, que virou sinônimo para mentira, que eles chamam de fake news, para dar uma glorificada ali, botar um nome em inglês, né? Se você não seguir aqui o nosso raciocínio, olha só, 30 anos de prisão só por causa dessa história aí das vacinas. E olha, tem gente pegando 17, viu? Lembrando das centenas de inocentes condenados à revelia, sem direito à defesa, numa instância completamente incompetente, só para não dar chance de recurso. Então, a tortura absurda aqui. Absurda. E aí eu tô com o que foi dito aqui pelo Serrão. Acho que o Deltan também mencionou a história da CPI do abuso de autoridade. Vamos lembrar que o deputado Marcel Van Hatten, no fim da legislatura passada, que terminou em 2022, já tinha conseguido assinaturas suficientes para instalar uma CPI do abuso de autoridade na Câmara. Começou um novo legislativo, um novo mandato, inventaram essa coisinha linda de dizer tem que começar do zero, porque não, eu acho que até, tudo bem, os deputados que não se reelegeram, retira aquelas assinaturas, ele vai atrás de outras. Mas ele teve que, de novo, coletar todas. E conseguiu as 170 e poucas assinaturas lá e fez todo o protocolo. Pediu, informou Arthur Lira e tal. O ano legislativo de 2024 começou nessa expectativa. Na primeira sessão da Câmara, pelo regimento interno, era obrigado. Arthur Lira era obrigado a instalar. Depois Deltan me corrige se eu estiver errada. Mas do que eu acompanho de rito legislativo, estava
assinaturas em número suficiente, estava protocolado e o requerimento do pedido de instalação do CPI lido. Tinha que instalar. Cadê essa CPI, Arthur Lira? É porque Arthur Lira frequenta a festinha de aniversário de Zé Dirceu, festinha de ministro do STF, talvez seja por isso, né? Amigo do Lula, é mais um amigo do amigo, né? Talvez seja por isso que ele não está respeitando mais o que diz o regimento interno. Cabe aos deputados pressionarem. Bloqueia tudo, não vota mais nada. Nem o que interessa a Arthur Lira, muito menos o que interessa a Lula e seus cupinchas, nada, não vota mais nada. Não precisa votar nada que interesse ao Brasil. Eu, como brasileira, abro mão de qualquer outra votação. Para mim é prioridade. CPI do abuso de autoridade. E o Senado tem obrigação de fazer isso também. Se aquela do deputado Marcel Van Hatten não era uma CPMI, que prevê uma investigação conjunta de Câmara e Senado, então o Senado que se coce e corra atrás do prejuízo e peça a instalação de uma CPI também. Depois, se for o caso, junta as duas. Não dá mais, é para nós brasileiros que prezamos pelo respeito às leis, à Constituição, que defendemos de fato a democracia, que prezamos pelos direitos humanos, que exigimos o respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, às prerrogativas dos advogados. Não dá para a gente ficar aqui vendo cada hora um abusador de autoridade diferente. Essa semana estava, acho que a gente vai falar também, estava no Senado Federal, o tal do delegado de Polícia Federal que foi responder pelo abuso de autoridade da detenção do jornalista estrangeiro, do português Sérgio Tavares. Foi lá e falou um monte de impropérios, confessou um monte de crimes de abuso de autoridade ali. E ninguém faz nada, Senado. Como assim? Quer dizer, os senadores da audiência pública já estão convocando uma outra, vão trazer Sérgio Tavares ao Brasil para se defender das acusações levianas que esse delegado fez lá no Senado. Mas olha o nível que a gente chegou dos abusos de autoridade reiterados. Eu estava tuitando agora para divulgar nosso programa e fui procurar uma hashtag ditadura. Tem 8. Tem ditadura da toga, ditadura do STF, ditadura do Alexandre de Moraes, ditadura do Lula. Tem ditadura para gregos e troianos aí. O Brasil é uma ditadura. Está instalada com um teatrinho, uma cortina de fumaça fingindo, porque os ditadores gritam que eles são defensores da democracia. Então, esse aqui é só mais um caso. Eu vou deixar o Deltan seguir na explanação aí dos áudios, porque é muito importante a gente ouvir alguém que é do meio jurídico, que tem conhecimento e que passou a vida investigando, criminosos, inclusive. Quando a gente vê uma pessoa inocente aqui estar sendo pressionada a falar o que ela não sabe, o que ela não quer dizer, para incriminar pessoas que ela jamais vai incriminar, pessoas honestas não vão incriminar inocentes. É por isso que tem um monte desses presos do dia 9, aqueles presos do QG, do dia 9 de janeiro, que se recusaram a assinar o maldito do acordo de não persecução penal. Porque eles teriam que confessar crimes que eles não cometeram para conseguir tirar a tornozeleira e voltar a viver. Então tem muitos que preferem morrer e me disseram isso várias vezes em entrevista. Eu prefiro morrer, do que assumir um crime que eu não cometi ou incriminar uma pessoa que não cometeu o crime. Olha o nível de honestidade dessas pessoas. Não podemos nos calar para essa ditadura da toga. E, senadores, por favor, vocês representam o Brasil de bem. Tem alguns aí que representam o Brasil de mal, mas são poucos. Graças a Deus são poucos. Falem, não nos deixem calados também através das vozes de vocês.